5 amigos decidem passar férias em uma casa isolada, à beira de um lago. Sem saber, eles acabam no meio de uma invasão alienígena que está ocorrendo por todo o planeta, envolvendo abduções em massa. À medida que os eventos misteriosos se desenrolam, o grupo precisa lidar com a ameaça alienígena e encontrar uma maneira de sobreviver. Fora da estação espacial, 2 astronautas trabalham em reparos quando um som agudo e doloroso surge, acompanhado de uma sombra estranha. Nos Estados Unidos, um grupo de adolescentes inicia uma viagem rumo a uma casa de campo à beira do lago. Annie conhece Charlie, que age de forma incomum, fixando o olhar na foto de uma garota em seu celular. Após horas de estrada, o grupo para em um posto de gasolina, onde Brandon se afasta para tirar fotos. Ele descobre um caminhão com manchas de sangue e algo que parece um corpo, mas é interrompido por Hunter, que o confunde com um repórter e destrói sua câmera. Brandon se defende, dizendo ser apenas um turista, e Hunter revela que o corpo é apenas um animal morto. Charlie aparece e Brandon, percebendo que Hunter está armado, foge com os amigos. No Alasca, cientistas detectam perturbações anômalas na atmosfera. Enquanto isso, os adolescentes chegam à casa do lago. Rob e Cara se isolam na casa, enquanto os outros exploram a floresta. Brandon instala um sensor de movimento para se proteger de ursos, e o grupo descobre uma casa oculta entre as árvores. Annie insiste que devem entrar, achando que está abandonada, mas as peles frescas penduradas sugerem o contrário. Dentro da casa, eles encontram bichos de pelúcia e um radar Doppler ativo. Annie descobre um rádio militar, mas a poeira desencadeia sua asma. Ela se recupera rápido com seu inalador. Brandon percebe que as fotos revelam que a casa pertence a Hunter, que foi militar e astronauta. Nesse momento, Hunter chega de caminhonete e os adolescentes se escondem, escapando pela janela. Hunter nota que algo foi movido, mas quando verifica o outro cômodo, eles já fugiram. Ele tenta persegui-los, mas uma árvore bloqueia o caminho, permitindo que o grupo escape. De volta à casa, veem no noticiário que nuvens misteriosas estão surgindo pelo mundo. Brandon nota que as nuvens tempestuosas estão chegando. Rob descobre que a bateria do carro está morta, embora ninguém tenha deixado as luzes acesas. Enquanto isso, no bunker Blackbird, o FBI e o Exército discutem o projeto Blue Book, analisando arquivos de alienígenas. O programa terminou em 1969, mas pilotos ainda relatam experiências parecidas. Romanovich, um prisioneiro, é chamado para contar sua história, antes ignorada. Eles recebem um alerta sobre os visitantes, e Romanovich mostra tatuagens de um incidente anterior, avisando que esses seres não podem ser combatidos. No lago, Rob descobre que o capô do carro foi forçado, causando o curto-circuito. Charlie acha que foi Hunter, que está na floresta verificando armadilhas. À noite, Annie pergunta sobre a foto no celular, e Charlie explica que é de sua ex-namorada, que morreu em um acidente. Hunter assiste à TV, onde falam sobre alienígenas. Uma notícia urgente interrompe a transmissão. Uma nave aparece no céu e lança pods. Uma explosão de luz atinge Hunter, causando convulsões. No bunker, o mesmo acontece com Romanovich, que avisa que os alienígenas sabem de sua presença. Cara acorda e vê outro pod pousando. Rob encontra Cara paralisada na janela, e ao tocá-la, ela desmaia. Ele grita, mas ela logo acorda normalmente. Enquanto isso, Brandon verifica a câmera de movimento e vê algo assustador no escuro. Ao mostrar aos outros, descobrem que é Hunter. Furioso, Rob sai para pegar sua arma, sem perceber que Hunter o observa. As meninas tentam ligar para seus pais, mas não há sinal. Brandon acha que a tempestade derrubou as comunicações. Ao voltar, Rob pisa em uma substância estranha e vê um alienígena sob o convés. Ele dispara a arma e corre para dentro, dizendo que atirou por acidente. Cara vê um brilho vermelho nas árvores, mas antes de explicar, todos veem o alienígena e se escondem. O grupo discute o que fazer. Rob e Charlie brigam, mas Cara, sentindo-se mal, avisa que todos vão morrer. Logo, ouvem uma janela quebrar e, na cozinha, encontram um alienígena vermelho flutuando antes de desaparecer. Lá fora, Hunter observa tudo. O grupo decide que precisa fugir,
Então, Annie e Brandon vão até a garagem pegar a bateria carregada, enquanto Charlie e Rob procuram Kara, mas descobrem que ela sumiu. Na sala de estar, o alienígena vermelho flutua em direção a outro alienígena humanoide, como o que Brandon viu antes. Eles aguardam os alienígenas saírem, mas Rob, ao sentir algo atrás dele, atira e acerta Kara. Desesperado, Rob carrega Kara até a garagem, tentando reanimá-la, mas é tarde demais. Ela está morta. Rob, inicialmente em choque, logo se torna frio e anuncia que precisam de uma distração. Ele sugere que os outros corram para a floresta como isca, mas uma luz vermelha aparece na janela, distraindo-o. Aproveitando a chance, Charlie ataca Rob e os dois brigam pela arma. Após uma luta intensa, Charlie o nocauteia. Charlie, Brandon e Annie fogem da casa, mas Rob logo acorda. No carro, eles encontram Rob bloqueando o caminho. Mesmo assim, Charlie acelera e Rob é jogado colina abaixo. Todos estão bem, mas Rob se aproxima, prestes a atirar. De repente, uma nave espacial aparece e um raio de luz leva Rob embora. Assustados, os três correm para a floresta, mas precisam parar quando Annie usa seu inalador. Enquanto recupera o fôlego, Annie vê algo estranho em um galho. Ao olhar mais de perto, descobrem uma mão que se move, e o trio foge novamente, com Hunter observando do alto de uma árvore. Charlie tropeça e rola colina abaixo, batendo a cabeça. Annie rapidamente o encontra, ajuda a se mover e o esconde em um local seguro para tratar do ferimento. Enquanto isso, Brandon, correndo, pisa em uma armadilha para ursos e solta um grito de dor que chama Annie e Charlie. Charlie tenta abrir a armadilha, mas falha, e Annie corre até a casa de Hunter para usar o rádio. O exército informa que uma equipe de resgate está a caminho da ravina. Após a chamada, Annie percebe um alienígena e foge. Hunter encontra Charlie e, com facilidade, o desarma. Ele remove a armadilha da perna de Brandon e diz que o ferimento não é tão grave quanto parecia. Annie retorna e conta a Hunter sobre o alienígena na casa. Então Hunter leva o grupo para um local mais seguro. A lanterna de Hunter acaba atraindo o alienígena, que fica preso na armadilha que ele preparou. Hunter, sorrindo, pergunta ao alienígena se ele se lembra dele antes de atirar. Charlie percebe que foram usados como isca e tenta atacar Hunter, mas é contido com facilidade. Hunter leva os adolescentes de volta à sua casa, onde dá uma injeção em Brandon e o faz beber um remédio. Para alinhar os ossos da perna de Brandon, Hunter o faz morder um pedaço de madeira antes de ajustar o ferimento dolorosamente, fazendo Brandon desmaiar. Charlie tenta distrair Hunter para que Annie possa pegar as chaves da caminhonete, mas Hunter percebe o plano e informa que o caminhão está fora de serviço. Ele oferece seu barco, mas avisa que devem esperar até o amanhecer, pois a luz do sol enfraquece os alienígenas, tornando-os mais lentos. Frustrado, Charlie não acredita em Hunter, que então começa a contar sua história. Hunter explica que, em 1995, era astronauta e, após um momento de distração, despertou em uma área deserta, sem lembrar dos últimos 2 dias. Com o tempo, recuperou memórias de luzes, cheiros e sabores, e descobriu tatuagens estranhas em seu corpo, semelhantes às de Romanovich. Hunter acredita que essas marcas são deixadas pelos alienígenas em humanos promissores para futuros experimentos, e que os testes têm ocorrido há 60 anos, culminando em uma grande abdução. Embora Charlie seja cético, Hunter demonstra seus poderes telecinéticos, adquiridos recentemente junto com memórias que não são suas. Ele teoriza que os alienígenas implantaram um dispositivo neural para transferir informações, revelando que a evolução humana foi influenciada por sua intervenção. As criaturas usam humanos para experimentos, assim como os humanos usam ratos. Hunter tentou alertar as autoridades sobre a ameaça, mas foi ignorado e decidiu caçar os alienígenas sozinho para se vingar. Ele sai para preparar mais armadilhas. Enquanto isso, Annie consola Charlie, que conta sobre a morte de sua namorada em um acidente de carro causado por ele adormecer ao volante. A conversa é interrompida quando Hunter volta com o corpo de um alienígena morto e começa a dissecá-lo. Annie e Charlie aproveitam a distração para acordar Brandon e tentam escapar. A casa começa a tremer
e luzes vermelhas causam dor a Hunter, enquanto um som estridente machuca os adolescentes. Eles veem uma figura na porta, que é Hunter saindo para verificar suas armadilhas. As luzes mudam para azul, e Brandon tem uma convulsão, seguido por um brilho intenso. Quando Annie e Charlie conseguem ver, Brandon desapareceu e há um buraco na parede. O alienígena entra, forçando Annie e Charlie a se esconderem debaixo da cama. Charlie quebra uma tábua solta e eles escapam antes que o alienígena levante o colchão. Hunter então atira na casa até que a criatura fuja. Ele diz que está se divertindo, entrega as chaves do barco aos adolescentes e pede que saiam sem ele. Annie e Charlie correm para o lago, mas Charlie hesita ao ver a área exposta. Annie decide seguir sozinha e vai para o barco, mas tem um ataque de asma e não encontra o inalador. Charlie, superando seus medos, vai ajudar e encontra o inalador em seu bolso. Enquanto isso, uma luz no céu, que parece ser um helicóptero, na verdade é a nave espacial. Um feixe de luz azul congela Annie e começa a levá-la, e Charlie a agarra para não ser separado. Logo, Charlie acorda em uma piscina estranha, onde vê centenas de pessoas em outras piscinas, vigiadas por alienígenas vermelhos flutuantes. Ele encontra um túnel, rasteja por ele e ouve uma voz chamando seu nome. Charlie encontra Brandon pendurado na parede. Brandon explica que os alienígenas o consertaram e que sua perna não dói mais, mas Charlie descobre que a parte inferior do corpo de Brandon foi substituída por uma máquina. Apavorado, Charlie explora e encontra uma sala com um coração batendo. Em outra sala, vê Cara e Rob em banheiras, ambos sem a parte inferior do corpo. Rob acorda e tenta impedir Charlie de sair, mas ele luta e quebra os canos da banheira. Charlie ouve Annie chamando e a encontra em uma banheira, com o corpo completo. Ao tentar salvá-la, ele percebe fios conectados a uma estranha forma de pele em suas costas, o que a deixa inconsciente. Os alienígenas descobrem os canos quebrados e vão atrás de Rob, usando sua voz para chamá-lo. Charlie encontra uma faca e se esconde na banheira. Quando um alienígena se aproxima, ele tenta atacá-lo, mas a criatura o agarra e o afunda na água. Momentos depois, Charlie acorda conectado a uma máquina alienígena. Durante os experimentos, ele vê sua namorada morta ao lado dele, que pede para ele a deixar ir e recomeçar. Charlie concorda, enquanto os alienígenas perfuram seu cérebro. Quando ele acorda novamente, está de volta na floresta pela manhã, nu e com tatuagens semelhantes às de Hunter. Suas roupas estão cuidadosamente dobradas ao lado. Perto dali, Annie acorda com tatuagens e roupas ao seu lado, mas seu inalador não é mais necessário. Ela e Charlie se reencontram e, sem lembrar da noite passada, acabam se beijando. De volta à casa, encontram Brandon e Rob trabalhando no carro, enquanto Cara aparece, aparentemente viva. Os militares dos Estados Unidos revisam filmagens da nave espacial e confirmam que os alienígenas estão partindo. Romanovich sorri, prevendo isso. Em casa, Hunter admira um corpo alienígena pendurado como um troféu. As notícias relatam o desaparecimento e reaparecimento de 20.000 pessoas, e os militares as estão isolando. Mais tarde, ao entrarem no carro para voltar para casa, Rob prevê mensagens futuras, mas eles encontram a estrada bloqueada por soldados e policiais. Estes, ao verem suas tatuagens, os mandam sair do veículo. Annie ouve os soldados planejando matá-los. De repente, um soldado atira em Rob e Cara. Quando o policial mira em Brandon, acerta apenas sua perna, enquanto o outro atira em Annie. Charlie, enfurecido, usa seu novo poder para puxar a arma para sua mão e dispara contra os homens bloqueando a estrada. Hunter o ajuda a sair da floresta. Brandon também ativa uma habilidade e desaparece. Charlie atira no soldado que estava atacando Annie, que ainda está viva. Um policial tenta agarrá-lo, mas Charlie o derruba e quebra seu pescoço. Após trocar um aceno com Hunter, Charlie o vê partir. Brandon reaparece e, com Annie, Charlie foge pela floresta. Após sua partida, Cara se cura e acorda, curando Rob em seguida. Na floresta, o trio avista outra tempestade se aproximando. Veja também: Governo africano derruba nave extraterrestre em seu território e grande descoberta é revelada.
Se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e até a próxima.